Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai eterno, somos gratos a ti, papai. Gratidão, papai. Cuidar de nós, Muito grato, papai. por nos consolar com a tua palavra, papai. E também por nos fazer lembrar das tuas promessas. É verdade. Sabemos ali, papai, isso ficou a palavra durante toda a semana, que a nossa herança é deliciosa. Isso é verdade. Nossa herança é deliciosa. E ela vai se cumprir em breve. É verdade, papai. Ó, papai, abençoa, fala conosco. Abençoa ali a irmã Laís. Peço a ti, papai, liberta ela daquele cativeiro. Põe ela em liberdade, papai. Porque a tua igreja está clamando. Sim, A tua igreja está invocando a tua justiça, papai. sim. Ó, papai, entra em providência por ela Em nome de e Jesus. põe em liberdade. Sim. Peço a ti, papai, que abençoa cada pedrinha que também está passando um momento difícil na família, Sim, papai. está com desejo de vir e por vários motivos não está conseguindo força para vir. Que tu, papai, possa enchê-los de força e de poder. E venha suprir todas as necessidades, papai. Sim, Sobretudo a fé. sim. Para que eles possam tomar atitude, libertando ali o pássaro do laço. É verdade, papai. No nome de Yauxa. Em nome de Para que esse pássaro possa voar. Sim, papai. No nome de Yauxa. Ó, papai, peço a ti que tu possas falar poderosamente conosco, Sim, papai. porque tu sabes a angústia do nosso coração. Tu tem contemplado a nossa tristeza de estarmos aqui às margens dos rios de Babilônia. Já saímos da cidade, mas estamos aqui, papai, aguardando o completar da nossa obra. Sim, papai. Que tu possas nos ajudar mais e mais, no nome de Yauxa ou Machia. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Aleluia. Adorado somente Yau. Aleluia. Adorado somente Yau. Aleluia. Adorado somente Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Amados irmãos, hoje 18 de setembro de 2022, nós estamos iniciando essa reunião no primeiro dia da semana, o dia do mestre. Assim seja. Gratidão, papai. Amados irmãos, grandes palavras papai tem falado conosco. E ontem eu fiquei muito feliz com a ministração do irmão Bruno. Papai encheu ele ali de autoridade e de valentia. E ele trouxe um esclarecimento maravilhoso para o corpo a respeito do que irmã Marinalva. Você escutou a ministração de ontem? Escutou? O que mais te surpreendeu na ministração? Eu observei que ele voltou várias vezes, né? Não fez só. Em algum momento ele já conseguiu. Não. Uma palavra que ele trouxe, eu nem consegui dormir mais.
que foi, irmão Leandro? Aceitar viver abaixo de autoridade. Não é essa. Outra. É outra palavra, que foi uma palavra esclarecedora, que nós já estávamos aguardando uma resposta de Ial há uns meses. E aí vem na mensagem de ontem. Irmão André. Irmão, foi maravilhosa mesmo. Eu vi alguns pontos assim, mas como eu não estava presente, eu ouvi Tá. aí eu não consegui. Entendi. Irmão Marco Beethoven. É isso que eu estou tentando lembrar. Irmão Shaul. Por mais que ele tenha ali o nome de algo, ele não usou vamos colocar, de se colocar como Ial, mas que ele traz aqui o nome de Ial. Isso é bonito mesmo, maravilhoso. Mas não foi essa o esclarecimento. Pode ter sido o momento em que ele disse que Yahshua Micael levou todos a adorar Ial. Não, isso aí vocês já sabem. Não, isso aí nós já sabíamos. É a irmão Helder. A confirmação da terceira arte. Não, também não. Irmã, a nossa irmã... Hã? Você quer falar? Hã? Agora virou. Achei que ele ia falar. Olha lá. Irmã Delminha. Pode ser no 1 Timóteo 6, que diz: o bendito é o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, único que possui a imortalidade. Esse nós já sabíamos. Irmão... Quem? Não. Mais alguém? Pode falar, irmã Edna. Sobre decisão, precisa haver decisões. Não. Naquela parte ali que ele falou de José, José não poderia ser Micael. José não poderia ser Micael. Não, deixa eu lembrar. Não, irmão, não confunde as coisas, não. José ali é a representação de Micael. Irmã Rejane. Em Levítico 49, Micael se levanta para resgatar os filhos do seu povo. Isso é parte da ministração, mas não é isso que nós estávamos aguardando. A resposta de papai. Lembrou, irmã? Que o sol, a lua e as estrelas. Aí, exatamente. Porque isso nós estávamos aguardando uma resposta. Porque no sonho de José, levantou a haste de José. Levantou o feixe. Aí fala que o sol, a lua e as estrelas se prostraram diante da haste de José. Essa é a revelação que a gente não tinha o esclarecimento. Nós estamos aguardando essa resposta há muito tempo. Porque falar assim de José, como que o sol, representação de Yahshua, a lua, representação de Micael, e as estrelas, representação dos anjos, se prostram a José. Pode falar, irmão. Aí é a nossa mensagem. Entendeu? Eu queria saber se vocês, depois que eu ouvi a ministração, eu nem consegui dormir direito mais. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque isso, irmãos, nós viemos lá atrás, e lá atrás eu falei, os irmãos trouxeram essa dúvida, eu falei assim, olha, Ial vai esclarecer no tempo certo. Pode falar, irmão. E ele realmente esclareceu, porque quando nós chegamos aqui, ela teve uma dúvida, né? Aí ela veio me perguntar, como que o sol ia se curvar? Falei, por quê? Micael é a boca. Não é por ele ser a boca. Nós vamos ver hoje, na realidade nem é por ser espírito. É porque hoje nós vamos fazer esse estudo para trazer o esclarecimento, entendeu? Completo, não completo, segundo a medida de Ial. Por quê? Porque essa é uma dúvida antiga, né, irmão Ronaldo? Antiga, de quem está acompanhando o grupo lá de trás. Mas nós falamos assim, nós não vamos passar na frente de Ial em hora nenhuma. Ial, no devido tempo, vai nos dar o esclarecimento. Então nós vamos fazer um estudo hoje, irmãos. Eu lembrei, não pode ser Ial, porque ele é unigênito. E José tinha irmãos. No caso José, não poderia ser Yahshua. Porque Yahshua é unigênito.
tinha que ser das criaturas criadas a representação de José. Entendeu? Por quê? Porque José é ensinado nas denominações como sendo Yahshua. E não poderia ser Yahshua, porque ele é unigênito, filho único. E é através dele que faz o que? A criação. Então hoje nós vamos estudar aqui, porque o irmão falou, mas o que acontece? Você sabe como é que o irmão é, né? O irmão, ele já considera você perfeito. Porque você entendeu tudo. E eu conheço você, eu sei que vocês não entenderam. Por quê? Porque vocês não entraram nisso. Por isso eu perguntei para todo mundo. Perguntei para todo mundo e ninguém entendeu. Porque se tivesse entendido, ia ficar assim, ó, essa aqui é o quê? É o ouro da ministração. Isso aqui é o objetivo todo da ministração, se converge nisso. Tá? Então nós vamos trazer esse esclarecimento em detalhes para os irmãos, no nome de Yahshua, tá? Primeiramente, isso eu já tinha trazido para os irmãos, conforme Apocalipse 19, que aquele cavaleiro, ele traz um nome, ele carrega um nome que ninguém conhece, exceto ele. E até então, a grande maioria dos irmãos estava entendendo, porque isso já foi entendimento nosso no passado, irmã Rejane, que era Yahshua. Não. Micael, que carrega um nome oculto, o nome de Yahshua. Mas Yahshua carrega um nome escondido. Ou seja, Micael carrega um nome escondido. E Yahshua carrega um nome escondido. Micael carrega o nome escondido. Qual é o nome escondido que Micael carrega, irmã? Yahshua. E Yahshua carrega um nome escondido. Qual o nome que Yahshua carrega escondido? Ial. Tudo vai começar agora. Ok? Tudo vai começar agora. E é por isso que você vai entender aquele sonho de José. Aquele sonho de José, quando o sol, a lua e as estrelas se prostram diante de José. Primeiramente, vamos abrir essa passagem. Gênesis 37. Gênesis 37. Versículo. Hã? Olha aqui, irmãos. Pss, presta atenção. Tá. Vamos começar aqui do versículo 2. Nas denominações, uma coisa que você vai ouvir lá nas denominações, que Yahweh ama todo mundo igual. Quem já ouviu isso em denominação? Então, isso é uma coisa que eu já batia lá quando eu estava em denominação, falava assim, Yahweh não ama todos iguais. Nós já vamos ver isso aqui. Vamos lá. Gênesis 37, 2. Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos, com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. Aqui você muda mulheres para concubinas, tá? Elas eram concubinas. Presta atenção, irmãos. E José, olha aqui, irmão Bruno já trouxe a mensagem. José contou a seu pai o mal que deles se dizia.
Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Ele está falando aqui, remetendo a algo celestial, tá? Algo celestial. Aqui, ó, fala porque ele era filho da sua velhice. Isso não é justificativa. Eu já expliquei para os irmãos que é porque ele era fiel. Por que isso? Ele contava o link, isso aqui é um acréscimo que foi introduzido. Uma tentativa de explicar o que é que ele amava, por que ele amava. Só que o teólogo escreveu porque achou que ele era o mais novo. Filho da velhice. Não é porque ele era o mais novo. Mas no versículo anterior já está dando motivo. Porque ele era fiel. Ele não deixava os irmãos fazer coisa errada. Ele não acobertava as coisas erradas. E ele trazia o quê? Para o seu pai. Essa é a palavra que fala lá em Apocalipse, o fiel e o verdadeiro. Entendeu? Fidelidade para com seu pai. Então, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque José era fiel e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Túnica adornada remete à túnica sacerdotal. A gente vê que a túnica sacerdotal do sumo sacerdote, ela é só o exterior. Por quê? Porque o interior, a veste é igual. Mas ele dava uma veste diferenciada para diferenciar dos demais. Por isso que não existe vários sumos sacerdotes, existe um sumo sacerdote, né? Aí fala assim, versículo 4. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos. E odiaram-no. E se tornaram incapazes de falar com ele amigavelmente, mostrando que isolaram ele, entendeu? Isolaram ele, e a gente já viu que o amigo dele, de Micael, representação de José, entendeu, irmã Leia? Micael é representação de José. Você estava confundindo. Não, é porque eu estava tentando lembrar. Não, mas a mensagem foi ontem, entendeu? Tem que estar clara, entendeu? O meu irmão pegou e falou assim, não pode ser Ialcha, porque Ialcha é unigênito. José tinha muitos irmãos, então não podia ser Ialcha, tinha que ser Micael, porque era mais amado que os outros. Fazendo o link com o mensageiro de Filadélfia, de todas as eras da igreja, só o mensageiro de Filadélfia é referido porque eu te amo. Entendeu, irmã? Vamos lá, então. Vou ter que ir devagarzinho, porque eu vejo que os irmãos fazem uma confusão. Vamos lá. Apocalipse 3. Eu já peguei esse estudo aqui, irmãos. Eu já peguei mensageiro por mensageiro de todas as eras, procurando ali referir, e Yahshua referir ao mensageiro que ama. Não existe. O único mensageiro que é referido que eu te amo é o mensageiro de Filadélfia. Vamos lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 9. Apocalipse 3, 9. Olha só, Apocalipse 3, 9. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam ialdins, mas não são, pois mentem. Viu a palavra aqui? Mentira, engano. Mentira, engano. Lança falso testemunho. Igual você vê lá.
porque nós fizemos uma vasta investigação sobre o mensageiro e ele não é o que ele está falando. É mesmo? O que é que vocês descobriram? Você pode falar para nós? O que vocês descobriram? Ah, nós descobrimos que ele está planejando matar todo mundo na festa das cabanas, pondo veneno, igual o Jim Jones, na década de 70. Aí, não, porque a palavra está falando assim, se alguém disser eis aqui ou eis ali, não vai atrás dele. Esse aí eu já mostrei para você que está entre travessão, acréscimo de teólogo. Porque é para vir mesmo. Sabe por que é para vir? Porque os discípulos de Yahshua perguntaram, enquanto os fariseus falaram, quando? Os discípulos de Yahshua falaram, aonde? Para onde? Para quê? Porque nós queremos ir lá. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Sinagoga de Satanás que persegue Filadélfia é mentiroso. Vamos lá de novo. Versículo 9. Forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmam e aldins não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se, fazendo um link com o quê? Com José. Que nós vamos voltar lá. Prostrar a teus pés e reconheça que eu te amo. Aí você vai ver o link direto do texto. Prostrar e te amo. Agora vamos voltar lá. Gênesis 37. Gênesis 37. Versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice. Corta, risca, porque ele era fiel. Entendeu? E mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os outros filhos e odiaram-no e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse, José lhes disse, ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou, fazendo link lá com Daniel 12:1. Daniel, levantar-se-á Micael. O grande príncipe é rei? Não, é príncipe, filho do rei. Você vê aqui, que os outros irmãos de José também representam príncipes. Só que Yahshua amava mais José do que os seus outros irmãos, amava mais Micael do que os outros irmãos, porque ele era fiel. Tanto que você vê em Ezequiel 28, diante do desagrado que o pai escolheu ungir Micael ao invés do mais velho, eles foram adornar Lúcifer, mostrando a condição do que eles eram infiéis. Por isso que esse texto aqui, a correção é porque ele era fiel.
fiel a seu pai. Continuando. Ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos. E eis que o meu feixe se levantou, levantar-se-á Micael, e ficou de pé, porque estava debaixo dos pés da mulher. Apocalipse 12. A lua estava debaixo do pé da mulher, se levantou e ficou de pé, para cuidar do filho varão que nasceu. Continuando. Olha só, continuando. Ficou de pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram. Aí, grifa aí, prostraram. Prostraram. Grifa aí, prostraram diante do meu feixe. A conexão dos verbos. Isso não é coincidência. Que venham se prostrar aos teus pés. E saiba que eu te amo. Fazendo o link que ele era mais amado que os seus irmãos. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei? Ou dominar-nos como mestre? E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Ele teve ainda outro sonho que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e as 11 estrelas, marca aí, 11 estrelas, se prostravam diante de mim. De novo, tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós, então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Viu? Conservou o fato na memória. Ou seja, aqui, irmãos, a gente entendeu que o sol da justiça é Yahshua, a lua, Micael, e as 11 estrelas. Mas não são 12? É, porque ele é um dos filhos. Ele se excluiu das 11. As 11, excluindo ele, mas a lua e as estrelas se prostraram diante dele. Aí a gente falava assim: não estamos compreendendo, né, irmã Edna? Não estamos compreendendo por quê? Porque como que poderia papai Yahshua se prostrar diante de José, representação ali de Micael, e o próprio Micael se prostrando para ele também? Como que poderia ser isso? Mas nós falamos assim: vamos deixar para o devido tempo papai nos esclarecer. Ok? Assim seja. Vamos abrir agora, primeiramente, lá em Apocalipse. Nós vamos pegar aqui, naquela passagem, que mostra o quê? Os 7 anjos diante de Ial. Os 7 anjos diante de Ial. O irmão Bruno trouxe ontem aquela mensagem de que, apesar de ter o quê? Ser a imagem de Ial, ele se anulou, se tornando servo. Quem é esse? Yahshua. Yahshua, apesar de ser
a imagem de Ial, ele se anulou, se fazendo servo, se fazendo servo, se fazendo servo. Quando hoje nós estamos fazendo esse estudo, irmãos, a gente tem que lembrar que quando Micael recebe a herança, ele recebe toda a herança. Toda a herança. Toda a herança. Toda a herança. Não ficou nada sem ele receber. E é por isso que havia tanta disputa no céu. Por que os irmãos tanto investia contra ele? Por que os irmãos até pacto com o inimigo fizeram para derrubar ele? Porque se refere em Micael, capítulo 7, que os inimigos são os da própria casa, referindo à casa de Ial, o templo celestial. Vocês estão lembrados dessa passagem? Que os inimigos são os da casa? Você tá, irmã? Não? Então vamos abrir lá. Miqueias, capítulo 7. Miqueias significa Micael. 1643. Vamos lá. Hã? Pode. Miqueias, capítulo 7. Vamos pegar aqui, ó, primeiro, Miqueias, capítulo 7, versículo 2. Miqueias, capítulo 7, versículo 2. Presta atenção. Aqui ele está falando aqui, ó, sobre aquele que é fiel. Representação de José, que era fiel ao seu pai. E era amado mais do que os outros porque era fiel. Então, no profeta Miqueias, que é Micael, versículo 2, ele está falando o momento que o fiel vai ser tomado da terra. Fala assim: o fiel desapareceu da terra. Não há um justo entre as pessoas. Todos estão à espreita para derramar o sangue. Eles cercam cada qual seu irmão com a rede. Suas mãos são para o mal, para fazer suas mãos são para o mal. Para fazer o bem, o príncipe exige, assim como o juiz, uma gratificação. Ou seja, faz justiça só se for comprada por dinheiro. Porque o justo saiu da terra. Então, para se fazer justiça, tem que ter o quê? Suborno. Suborno. Aí você vira a página. Versículo 5. Versículo 5. Ó, o justo saiu da terra. Então, ninguém faz mais justiça aqui. Aí ele fala: não confieis no próximo. Não ponhais a vossa confiança em amigo, diante daquela que dorme em teu seio. Ou seja, diante do teu marido ou tua esposa, não confie. Guarda de abrir a tua boca, porque o filho insulta o pai, e a filha levanta contra sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Fazendo um link lá, que eles odiavam, lá em cima no templo, a casa de Ial. Odiavam aquele que foi ungido para ser rei, para ser sumo sacerdote. Por isso que José recebeu uma túnica diferente dos irmãos. Só que os irmãos odiavam ele. Por quê? Porque tinham inveja, ciúmes dele. Ok?
Então vamos lá, vamos voltar. Viu aqui, irmã? Não podia confiar nos da casa. Aí você imagina, todos os querubins eram contra ele. E os próprios irmãos eram contra ele. Percebe a dificuldade em administrar um reino assim? Vamos lá. Voltando agora lá para... Hã? Isso. Tem Gênesis. Hã? 37. Gênesis 37. Vamos lembrar. Ó, ele teve ainda outro sonho. Versículo 9. Ele teve ainda outro sonho que contou seus irmãos. Ele disse: ainda tive outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua, as estrelas se prostravam diante de mim. Se prostravam diante de mim. Aí a gente fica assim, e agora? Como que explica isso? Como explica isso? Primeira coisa, nós vamos lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Diz assim: vi então o céu aberto, fazendo link com o mensageiro de Filadélfia. Eis que pus no céu uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, Gabriel, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Começou aqui, ó, o link que o pai dele amava ele mais do que os irmãos porque ele era fiel. E faz questão de mostrar aqui a qualidade principal dele: fidelidade. Fiel e verdadeiro. Fiel. Fazendo link com José, que era fiel. Contava tudo que os irmãos faziam de errado pro pai. Não pactuava com os irmãos, mas pactuou com seu pai. Então vamos lá. Cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga. Daniel 7. O ancião que julga e combate com justiça. Ou seja, Micael guerreou contra o dragão. Daniel 12. Levanta junto com os filhos, que são o exército, que são estrelas. Com Apocalipse 12. A guerra de Micael e seus anjos contra quem? Lúcifer e seus anjos. Fazendo o link. É um ancião da igreja. E também é um guerreiro, um general, um príncipe dos exércitos de alma. Seus olhos são chamas de fogo. É o anjo que se manifesta no fogo. Aquele anjo que se manifestou na sarça ardente. Entenderam? É o anjo que recebeu para Ial o quê? A oferta. Oferta de quem? Que ele tocou o cajado e levantou uma chama. E ele subiu na chama. Quem foi essa história, irmã Júlia? Gideão. Ele toca na oferta de Gideão, pega fogo e sobe com o quê? Com a oferta. E ele sobe junto com a oferta. Fazendo link com as primícias das primícias, que sobem junto com Micael na chama. Seus olhos são chamas de fogo.
Sob sua cabeça há muitas coroas, muitos filhos. Aqui já agora ele tem muitos filhos. Muito bom entender. Entendeu? Muitos filhos. Agora ele volta para tomar posse da terra com seus filhos. Porque seus filhos também são herdeiros com ele. Ele dá a parte dos filhos. Aí fala, versículo 14, versículo 12. Seus olhos são chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitas coroas e traz escrito um nome que ninguém conhece. Ó, traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. É o nome, aqui já é o próprio Yahshua Micael voltando. Não é Micael mais, é Yahshua Micael. E ele traz um nome escrito. E esse nome aqui, ó, não é o nome que ele é chamado, porque ele já é chamado de Yahshua. Mas ele traz um nome escondido. O nome de Yahweh. O nome de Yahweh. Vocês vão entender. Vamos devagarzinho. Olha só. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto. Olha o manto que ele ganhou. Embebido do sangue do seu pai. Fazendo um link aqui, ó. Levantarei o cálice com o sangue do seu pai, que é vida, que é o Espírito, que dá vida. Ele fala, veste o manto embebido de sangue, que ele carrega com ele. É o sangue do seu pai. E o nome com que é chamado, ó, ele é chamado, mas ele tem um nome escondido. Mas aqui, ó, ele é chamado por um nome que todos conhecem. Qual? Palavra de Yahweh, referindo-se à trombeta de Yahweh, aquele que fala por Yahweh. Versículo 14, os exércitos do céu o acompanham, quer dizer, vão atrás dele. Se submeteram a ele. Submeteram a ele. Submeteram a ele. Os exércitos do céu o acompanham em cavalos brancos, vestidos de linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará com cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahweh. O que se espreme no lagar, irmã Adriana? Só. Lagar você pode espremer duas coisas, irmão Ronaldo. Hã? Ali não é o lugar para malhar trigo. Ele só malhou o trigo no lagar, por quê? Porque o trigo, para ele não ser pego, mas o lagar é para espremer uva e azeitona, para fazer o azeite. Você pode pesquisar depois. E os dois representam as mesmas coisas. O azeite representa o espírito, a unção. E o vinho novo, que é ali o fruto do quê? Das uvas, representa a vida, representa o sangue, que é a vida do corpo, e representa o espírito. Entenderam? E quando ele está pisando, faz um link com o quê? Papai contando aquele trabalhador, que é um trabalhador do campo. Faz um link com Davi, enquanto os irmãos dele estavam na casa do pai, nos lugares celestiais. Os irmãos de Davi estavam lá no bem bom. Davi estava onde? Na terra, apacentando as ovelhinhas, trabalhando. Como o irmão Bruno sempre fala, não é preguiçoso. Faz um link com a palavra que fala do trabalhador, que ele fala, é minha posse, desde
da antiguidade. Faz um link com o chamado de Eliseu, Yausha. O nome em hebraico de Eliseu é Yausha. Que ele fez o quê? Foi chamado quando estava cuidando da terra. E ele estava lavrando a terra do pai dele. Entendeu? E ele era herdeiro. Mas ele estava cuidando da sua herança. Já de tempos antigos. Cuidando da sua herança. Quando foi chamado para ser profeta. O que é ser profeta? Ser profeta significa falar por Iau. É o link com ser trombeta. Ok? Continuando aqui. Versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir. Apocalipse 19, versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará, fazendo um link com Davi. Davi começou apacentando as poucas ovelhinhas do pai dele e Iau colocou muitas ovelhas para ele cuidar. Não é? Ele é quem apacentará com 7 ferros. Ele é quem pisa o lagar, fazendo um link com o trabalhador, que ele trabalha o quê? A vinha e também cuida da figueira. Isso está em Lucas. Está mostrando ali. Ele cuida da vinha, a igreja, e também protege Israel, representação da figueira. E lembra disso? Ele ainda intercede pela figueira. Me dá mais um ano. Me dá mais um ano. Quando é que vai ser esse tempo, irmã Liriamar? É. Os irmãos estão com a cabeça ruim, tá precisando tomar vitamina. Isso foi tanto. Irmão Márcio. O milênio, irmã. O milênio. Me dá mais um ano, me dá mais um tempo para que eu faça Israel te conhecer. Aí ele continua. Diz assim. Vamos lá, voltando. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Iau. Ou seja, ele que executa o julgamento contra as nações rebeldes. Aí ele fala. Ele é quem apacentará com 7 ferros. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Iau. O Todo-Poderoso. Ele é quem... versículo 16. Um nome está escrito sobre o seu manto e sobre sua coxa. Rei dos reis e mestre dos mestres. Aí que nós fazemos o link. Ele está na condição de quem? Irmã Edna. Não, minha irmã. Não. Nós já fizemos isso. Quem que habita na luz inacessível? Não, minha irmã. Não é Yausha que habita na luz inacessível. É Iau. E ele está ali, irmãos, com uma roupa, sendo ele a figura, a imagem de Iau invisível. Ele está vestindo a roupa e se tornou a Arca da Aliança, representação de Iau. Ele representa Iau, ele é a imagem de Iau, mas ele se anula, se fazendo servo e dizendo a todos: adorem somente Iau, assim como seu pai o fez.
Agora você entende porque ele, quando senta no trono, ele está representando Iau. E é por isso que o candelabro na frente dele se prostra a ele. E o candelabro representa quem? Irmã Liriamar. Os filhos, também Micael e também Papai Yauxa, que estão diante do trono daquele que está sentado, se representando Iau. E é por isso que José sonhou e ele disse: olha aqui o que eu sonhei, representando no final dos tempos que aquele que senta se faz servo, mas se tornou a imagem do Iau invisível. Ele mesmo não recebe adoração para ele, mas ele recebe a adoração a Iau. Por isso que aquele anjo que recebe o sacrifício que a irmã Julie falou, do irmão Helder, ali de Gideão, ele pega, você vê assim, ó, ele pega e fala assim, ó, eu mesmo, né, nós vemos isso, eu mesmo não vou receber, mas eu entrego a Iau o teu alimento, o teu sacrifício, a tua devoção. Você vai ver isso quando preparou o alimento e trouxe para ele. E ele falou assim: a mim não, mas a Iau. E é esta condição dele assentar como ali que Iau escolheu. Por isso que é o sonho de José. Por isso que diante dele está o candelabro, que representa os irmãos, representa o próprio pai Yauxa e representa Micael como a cesta. Se prostra aquele que está sentado no trono, e o que está sentado no trono, ele representa Iau, mas ele, como pessoa, ele entrega tudo para Iau. Agora você entende por que Iauhana se prostra diante dele para adorá-lo. E ele fala: não, adore a Iau, porque entendeu que ele representava Iau e era a imagem de Iau invisível. Só que, como imagem de Iau invisível, ele se fez servo e não o quis usurpar a condição de Iau. Entenderam? Ele não quis usurpar a condição de Iau. E é por isso que está falando ali. Ele carrega, ele traz um nome que só ele sabe. Entenderam? E é por isso que agora nós entendemos lá por que o sol, a lua, as estrelas se prostravam diante de José. Entenderam, irmãos? Olha para você ver, porque Papai Yauxa é isso. Quando ele entregou para o seu herdeiro, ele entregou tudo. Inclusive, olha só o que ele entregou para o seu herdeiro. O que ele tinha, que era o nome de Iau. Agora você vai entender que eis que estou enviando um anjo diante de ti. Respeita sua presença e não seja rebelde, porque nele está o meu nome, o nome de Iau. A gente não queria, irmãos. Olha só, como que você pega o Gênesis 37, o tamanho da autoridade que ele recebeu, o tamanho, por isso que ele era combatido desde tempos antigos, porque todo mundo queria aquela herança. Todo mundo queria aquela herança, irmãos. Todo mundo queria aquela herança. Só que ele, como
na condição de representar o Iau invisível, ele não recebe para ele entrega para Iau. E é por isso que fala, todos aqueles que estavam diante do trono se prostravam ao aquele que está sentado no trono, fazendo um link que o feixe foi levantado e os irmãos e o próprio pai, que ali ele também, porque ele recebeu a condição de Yahshua, e ele também, como condição de Yahshua, se prostra a Iau. Entendeu? Ele recebeu a herança de ser Yahshua. E também Micael, o sexto também, ele também se prostra a Iau. Leva todos a prostrarem a Iau. E ele faz o quê? Ele fala assim, Salmo, qual? O nosso salmo. Celebrarei o teu nome. 45. Vamos lá? 45. Salmo 45. Pode falar alto. Apocalipse 21. Lê para nós. O que está sentado no trono declarou então: eis que faço todas as coisas novas. E continuou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: elas se realizaram. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor receberá esta herança. Eu serei seu Iau e ele será meu filho. Isso, exatamente. Eu serei seu Iau, viu? Olha para você ver a grandeza do que ele recebeu, irmão. E é por isso, irmão, que isso não está uma coisa nova. Vem de tempos imemoráveis, quando ele andando com seu pai, o pai fala assim, agora vamos criar todas as coisas aqui na terra, a semelhança das coisas celestiais, porque os irmãos não estavam com ele. A única alegria que ele tinha era o pai. Todos contra ele. E ele se refugiava no seu pai. Entendeu? Vamos lá. Salmo 45. Salmo 45. O pai teve que ir dando devagarzinho. Por quê? Porque era a vontade de Yahweh desde o princípio, quando ele representou a terra, falando assim, olha, eu vou colocar a criatura criada na mão de uma outra criatura criada para ele cuidar de toda a criação. Foi o que Adão, terreno, recebeu de incumbência. Você vai cuidar de toda a criação terrena. Você vai criar. Por isso aquele é referido como o segundo Adão. É aquele que vai ser levantado lá em cima para cuidar de toda a criação de Iau. Por quê, irmãos? Olha só, quando é fundido, olha, o sexto com o sétimo é fundido, ali é uma representação visível do próprio Iau invisível, porque os dois, a face esquerda e a face direita, são fundidos numa mesma pessoa. É difícil, irmãos, para entender, mas o que você precisa entender, que hora nenhuma ele quer usurpar, e é por isso que Satanás, Lúcifer, falou, subirei à mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Salmo 45, agora nós entendemos direitinho. 45, versículo... Vamos lá. Versículo 18, ó, Salmo 45, versículo 18. Comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão. Os povos te louvarão para sempre e eternamente. Irmão, é grande. Viu aqui a grandeza disso? Por quê, irmãos? Porque
é uma palavra que você fala assim, essa foi a vontade de Yahweh, é uma vontade de Yahweh desde tempos antigos, de dias imemoráveis, de milhões e milhões de anos atrás, de uma situação que não é algo de um dia, é algo que está lá atrás, vindo até o momento, para cumprimento de toda a Escritura, de pegar um ser criado que não se exaltou, porque Lúcifer era um ser criado que se exaltou e queria tomar de Yahweh aquilo que é de Yahweh, e aí Yahweh e levantar um outro ser criado que já foi feito diferente, não foi feito perfeito, e o outro foi feito perfeito e se corromper, o outro foi feito imperfeito e buscar a perfeição, e foi galgando isso através do sofrimento, vendo o exemplo do pai dele o tempo todo, se espelhando no pai dele. Aí que nós vimos Shaul Paulo representando aquele também que quer imitar no sentido bom, falando assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahushua. Ele falando assim, eu sou o menor dos apóstolos, fazendo o link que ele sabia de Micael, o menor dos filhos, se tornou maior. Eles colocavam na condição de servo. Né? Colocava na condição de servo. E um trabalhador que trabalhava arduamente. Enquanto que os israelitas ali, os outros apóstolos, ficavam em Al-Shalom, ele estava indo para onde? Para Roma, para Grécia, para todos aqueles lugares, sendo perseguido, apedrejado, maltratado, passando fome, passando sede, necessidade, adoecendo. E os outros lá em Al-Shalom, os outros apóstolos, não é mesmo? Na casa do Pai. Então, quando você começa a entender isso, agora você vê. Pai pega e fala assim, agora vocês estão maduros para entender isso. Por quê? Porque não vai ter nenhum segredo para vocês quando vocês chegarem lá. É muito forte. É muito forte. E não é para você escandalizar, tá, irmãos? É para você entender que a vontade de Yahweh é soberana sobre a tua e a minha. Ele determinou que ele ia colocar um Adão para cuidar de toda a criação. Só que seria um Adão celestial. E esse Adão não seria infiel, porque ele é chamado de primeiro nome dele, fiel a Yahweh. E verdadeiro. Não tem falsidade. Entendeu? Porque ele o tempo todo aponta todos os seres para Yahweh. Adorem Yahweh. Obedeçam a Yahweh. Se prostrem a Yahweh. Entendeu? E é a condição de papai Yahushua, que ele, apesar de ter o quê? Ser a imagem de Yahweh invisível, se colocou na condição de um servo. E esse que herdou a herança, seguindo todos os passos do seu pai, se faz da mesma forma. Se coloca na condição de um servo. Porque ele herdou a condição do pai dele, que é e sempre foi um servo. E o pai ensinou muito bem para um filho que era obediente, que é obediente. Entenderam? E aí, quando pega hoje, e a gente vai, essa mensagem, irmãos, não é fruto de estudos particulares, não. A gente fica esperando Yahweh falar. Como eu falei com os irmãos lá atrás, nós não conseguimos entender aquilo, não era para nós naquele tempo. Vamos deixar Yahweh, no tempo certo, nos revelar esse entendimento, que ainda somos crianças, para entender essa grandeza.
Tá entendendo? De você entender que por que o sol, a lua e as estrelas se prostram diante de José. Por quê? Agora vocês entenderam. Porque está escrito. O pai, até naquele momento, não compreendeu, mas guardou no seu coração. É isso mesmo. Viu? O pai, até naquele momento, achou estranho, mas guardou no coração aquela mensagem. Papai Alcha, quando ficou sabendo disso, até estranhou. Papai Alcha, quando ficou sabendo dessa revelação de Iau, até estranhou, mas guardou no seu coração. Tá entendendo? É muito forte. É muito forte. Quando Iau pega e fala assim, olha, eu vou fazer assim, e até o teu pai vai te prostrar diante dos teus pés. Até o papai Alcha, quando ouviu, falou assim, é estranho, como que eu vou prostrar a ti? Porque o papai ainda não tinha compreendido, mas guardou no coração, porque sabia que ali o que saía da boca de Micael provinha de Iau. Entendeu? Provinha de Iau. Então ele estranhou, mas guardou no coração. Depois que papai é ressuscitado, volta para Iau e toda a plenitude do entendimento e entrega para o seu filho a herança. Entenderam, irmãos? Hã? Entenderam? E tudo começou ontem, irmão, com toda autoridade, trouxe, como diz, eu por mim mesmo não ia trazer. Não ia trazer essa mensagem. Mas, e ao sabendo disso, traz pelo irmão. Eu não ia trazer nunca, irmão. Não pensa que eu ia trazer, não ia trazer não. Mas Iau queria trazer toda a honra e toda a glória ao nosso Pai Iau dos Exércitos. E aí, meus irmãos, é essa mensagem que nós trazemos no peito, ó. Adorado somente Iau. Entendeu? Adorado somente Iau. Não acabou ainda não. Nós vamos trazer outros esclarecimentos. Por isso que eu falei com vocês, depois que eu ouvi a mensagem de ontem, irmão Bruno, eu não consegui dormir direito. Entendeu, irmão Ronaldo? Aquela dúvida nossa antiga, lá atrás, né? Você vê que nós estávamos antigo lá, e a gente não queria passar na frente de Iau em nada, deixar tudo no tempo de Iau, segundo a vontade de Iau. Até que Iau dá a ordem, igual a gente estava ali. Os irmãos falam assim, irmão, você quer que nós façamos a denúncia? Eu falei, não, nós vamos esperar Iau dar a ordem. Iau vai dar a ordem. Aí quando Iau traz o entendimento do que? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, fazendo o link com as pedrinhas na coroa, fazendo o link que o ancião, os filhos dos filhos são a coroa do ancião. Agora, essa é a ordem. Todo o exército se mobilize para resgatar a nossa irmãzinha. Não vamos deixar ela ser tomada de nós. No nome de Deus. Essa é a hora que a gente ouve a ordem. E se a gente ouvir a ordem, nós vamos ser bem-sucedidos. Sempre no nome de Papai Alcha. Assim seja, amados irmãos. Eu quero também, aproveitando José enviado ali para o Egito, representação de Micael, que é enviado para a terra.
E ele é enviado para a terra. E ele encontra 2 presidiários. Nós vamos pegar essa passagem. Vamos lá, os 2 presidiários. Irmão Bruno, acha para mim aí os 2 presidiários. Gênesis 40. Gênesis 40. Continuando José. O Egito é referido na escritura como a terra do Egito. A terra do Egito. Você vai encontrar sempre falando, quando vai falar Egito, não fala Egito. Fala a terra do Egito. A terra do Egito. Fui eu que vos libertei da terra do Egito. E é terra do Egito. Só que quando cheguei a Apocalipse, fala a besta que levanta do Egito. Não, fala a besta que levanta da terra. Que é a terra do Egito. Ele se levanta na terra do Egito. Quem que é a besta que levanta na terra do Egito, irmão Vitor? O falso profeta, o Papa. Tá entendendo? O Papa. Por quê? Porque o Egito, essa terra, vai ser, diante da pregação das 2 testemunhas, vai ser atormentada por todo tipo de pragas, as pragas do Egito. E vai ser na terra do Egito que o primogênito de Lúcifer vai ser morto. Representação ali do primogênito do faraó. Foi morto. Emanuel vai ser morto. Na terra do Egito. Vamos lá. Gênesis quanto? 37? 40? Ó. Veja bem. Versículo 40, ó. 40, versículo 1. Sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu mestre. Faraó irou-se contra esses 2 eunucos, o copeiro mor e o padeiro mor, e mandou detê-los na casa do comandante dos guardas, na prisão, onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhes José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os 2, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados, quer dizer, pensativos, preocupados. E perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele, detidos na casa de seu mestre: por que tendes hoje o rosto triste? Por que tendes hoje o rosto triste? Eles lhe responderam: tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. A palavra chama interpretar. A palavra chama interpretar. Faz um link com o intérprete. Se não houver intérprete, que cesse as línguas. Se calem. Se não houver intérprete. Aí ele continua. José lhes disse: é Ial quem dá a interpretação. Mas contai-me. O copeiro mor. Grifa aí, copeiro, 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 que cuida do quê? Cuida do copo do rei. Copeiro cuida do copo do rei. Ok? Copeiro que cuida do copo do rei. Aí ele fala, versículo 9. O copeiro mor, quer dizer, mor significa chefe ou maior. O copeiro maior
narrou a José o sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira. E na videira 3 ramos. Deram brotos, floresceram, e as uvas amadureceram em cachos. Em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Agora você volta um pouquinho. Na videira, 3 ramos. Grifa aí, 3 ramos. Grifa aí, 3 ramos. 3 ramos. 3 ramos. Deram brotos, floresceram, e as uvas amadureceram em cachos. O que é amadurecer em cachos, irmã Edna? Hã? É aprender juntos. Aprenderam juntos, amadureceram juntos, porque eles estavam reunidos. Venha para Belo Horizonte. Reúne em cachos. Nós vamos reunir em cachos. Continuando. E as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. Na mão do faraó. Faz o link com o quê? Eu não deixei essas uvas fermentarem. Tão logo que elas estavam maduras, eu já espremi direto na taça. Ou seja, esta uva e este suco que gerou essas uvas, que é o vinho novo, que representa o sangue, que representa a vida do corpo. Porque por isso que os israelitas eram proibidos de tomar sangue. Para que não tomasse sangue, o quê? Que fosse de animais. Fazendo link com Emanuel, que é o sacrifício do porco. Que a mulher pega e dá esse vinho fermentado, esse alimento de morte, esse espírito, porque o vinho é o espírito de morte aos habitantes da terra. E nós já vemos o contrário, que é o vinho sem fermento, Papai Yaucha. Quando Papai Yaucha está fazendo a celebração, primeira coisa ele fala, mandou 2 discípulos e preparar o lugar para que fosse feito a celebração da Páscoa. Papai fala assim, vocês vão seguir um homem carregando uma talha de água. Esse homem da talha das águas, ele representa quem, irmã Diene? Micael. Por quê? É o anjo das águas. É a água de Siloé, mansa e tranquila e cristalina. E faz um link também com o quê? Aquele que tem sede, vinde a água. Ele carrega a talha de água. E ele vai até uma casa e sobe para o 2º andar. E eles vão atrás dele e falam, aonde que você preparou para o mestre reunir? E aí ele fala, vem e veja. Chegou no 2º andar, viu uma sala ampla, toda mobiliada. Com o quê? Almofadas. Fazendo link com o quê? Quando o pai de família estiver entrado com os seus filhos, fechado a porta, ele fala, agora vamos descansar. Eis que já estou deitado com os meus filhos, daqueles que estão pedindo pão. Lembra disso? Aí você vai associar, eles estão pedindo um pão para ele. Não o pão de Emanuel,
Nós vamos ver isso aqui. Mas pede agora o pão para ele, Micaial. Vocês vão ver. Porque é o pai de família que juntava o maná para entregar para os seus filhos. Agora eles não querem mais o pão fermentado de Emanuel. Eles estão querendo o pão do pai de família que juntava toda manhã. Vocês vão ver isso agora. Ó, Gênesis 40, versículo 5. Ora, naquela mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão. Se ele estava detido na prisão, estava na condição de quê, irmã Liamar? Na condição de presidiário. Está detido na prisão, está na condição de presidiário. A gente já sabe que Gabriel, ele foi enviado para a terra junto com os filhos de Alxa. Agora, por que Emanuel veio para essa terra? Porque o copeiro, a gente sabe que o copeiro mor é Gabriel, aquele que levanta o cálice da salvação. Levando para onde? Levando para o céu de novo. Ezequiel não, as duas águias. Ezequiel 17. Duas águias. Ezequiel 17. As duas águias estão os mesmos dois prisioneiros. O primeiro prisioneiro, Gabriel, presidiário. Está preso, presidiário. Aí ele é o copeiro mor. Ele pega o cálice e levanta. E o outro? O outro é Emanuel. Você vai ver agora. Ora, na mesma noite, os dois, copeiro e padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com sua significação. De manhã, vindo procurá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele detidos na casa de seu mestre: por que tendes hoje o rosto triste? Eles lhes responderam: tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. José lhes disse: é Iau quem dá a interpretação, mas contai-me. O copeiro mor narrou José um sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Deram brotos, floresceram, e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó, peguei os cachos de uva, exprimi na taça do faraó e coloquei na mão do faraó. Representação na mão do rei. Aqui, ó, os 3 cachos são os 3 anos de Filadélfia. Tá? Os 3 anos. 3 anos, 6 meses. 3 anos. José lhe disse: eis que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. José lhe disse: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em tua mão, como outrora tinhas o costume de fazer, como fazia antes, quando era seu copeiro. Lembra-te de mim, quando te suceder o bem, e ser bondoso, para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair dessa prisão. Com efeito, fui arrebatado da terra, fui arrebatado da terra dos hebreus, e aqui mesmo nada fiz que me pudesse prender. Ou seja, ele está mostrando que ele era inocente, foi enviado para a terra do Egito sem ter cometido pecado. Entenderam? O padeiro mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de bolos sobre minha cabeça. 3 cestos de bolo
na minha cabeça. Também 3 anos. Também 3 anos. Viu aqui? Fala assim, olha, você não vai medir a terra, o ato exterior, porque foi dado às nações, para que ela possa pisar por 3 anos e meio, 42 meses, ok? Esse padeiro, ele representa o anti-Machia. Por que ele representa? Alguém quer se arriscar? Hã? Por causa dos 3 evangelhos, sim. Mas tem mais. Quando nós vemos que ele já age há muito tempo. Faz um link com Paulo, que fala, ó, estou admirado com vocês. Por quê que ele estava admirado? Porque não demorou muito tempo, a igreja já tinha o quê? Seguido após outro Machia, outro Espírito e outro Evangelho. Isso é representação do maná. Olha aqui, o pai de família não recolhia o maná toda manhã, fazia conforme as regras, fazia pão para sua casa? O outro também prepara um pão para dar para os seus filhos, que é a imitação de tudo. Ele prepara um pão, só que é um pão fermentado. E olha aqui, vamos lá. Olha só. Versículo 16. O copeiro mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José, eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre minha cabeça. O padeiro mor disse que era uma interpretação favorável e disse a José, eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come, mas as aves os comiam na cesta, sobre a minha cabeça. Olha aqui. Então, ele fala das 3 cestas. Também remete aos 3 anos do seu ministério. Também remete aos 3 evangelhos fermentados, que é hoje o alimento das aves do céu. Me fala, que aves do céu são essas? Hã? Vamos lá. É os querubins? Vamos lembrar? Querubim e ser celestial. Querubim e ser celestial. Faz um link com o quê? Com o alimento que as aves imundas, elas dão de comer. Dão de comer para quem? Para todos aqueles que vão ficar na tribulação. Porque é a representação de Elias, que era alimentado por corvos. Ela pega esses corvos, pega o alimento e leva para alimentar as pessoas. Agora me explica, por que o anti-Machia, Emanuel, estaria na condição de presidiário? Irmã Diene. Por quê? Hã? Ele veio porque ele veio como homem? Seria isso? Tá. Porque ele estaria como homem, ele seria presidiário? Meia resposta certa. Pode falar, irmã Bruna. Porque o braço está detendo ele? Não, não é isso. Primeiramente, porque... Olha aqui. Porque Lúcifer... Pode falar, irmão. Você levantou a mão? Isso, essa é a resposta. Essa é a resposta. Por quê?
Porque ele se levantou lá em cima e Lúcifer ficou com medo dele tomar o reino, fazer uma rebelião. Enviou ele para a terra. Exilou ele. Exilou ele. Exilou ele. Então, olha só. É essa resposta. Também estava como prisioneiro aqui. Entenderem? Então, tudo isso o Pai foi nos dando devagar. Aí ele fala, olha, ele tinha 3 cestos na cabeça e as aves do céu vinham e comia o que ele estava produzindo. E a palavra está falando que o espírito do anti-Machia já está agindo há muito tempo nessa terra. E ele já estava agindo desde a época de Shaul Paulo. Já estava agindo desde a época de Shaul Paulo. Porque Shaul Paulo fala, estou admirado que vocês receberam o evangelho genuíno e já estão agora recebendo outros evangelhos, outro espírito e outro Machia. Já na época de Shaul Paulo. Está entendendo? Mostrando claramente que esse espírito do erro já estava produzindo outros escritos, outros alimentos, e bem docinhos, bem adocicados, que preferiu largar o pão ázimo, sem fermento e sem açúcar, para comer bolo. É a mensagem de evangelho de João, gostoso, bonito, saboroso, evangelho de Mateus, e Alcha andando sobre as águas, e etc. E aí, o que é? Isso é um alimento gostoso, mas pensar que Alcha veio como homem é ázimo. Mas pensar que ele tinha todos os superpoderes é doce, é gostoso, é macio. Essa é a condição de diferenciar bolo de pão ázimo, que é praticamente sem graça um pão ázimo. A condição de pensar que o Salvador veio como corpo humano, um homem, e não era ele que fazia os milagres, mas os anjos que estavam com ele, é muito ázimo. É, né? Então, aqui, ó, que está referindo, é o Emanuel, que quando ele desceu, quando ele foi exilado, você acha que ele ficou assim, ó? Não, eu vou tratar de fazer o meu reino aqui embaixo, porque eu fui expulso lá de cima. Eu fui expulso lá de cima e eu não posso voltar. Vou tratar de fazer o meu reino aqui. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Sim. Só que ele foi decretado o quê? Morte. Uma pena de morte. Olha só. É igual o rei do abismo que foi expulso de cima e que se tornou rei do abismo. Não faz essas comparações sem sentido. Nós estamos comparação, é diferente. Mas tem alguma a ver. Quis fazer um reino para ele, mesmo que seja no abismo. Né? É só porque muitas vezes a gente faz comparação, os irmãos começam a confundir. Mas é isso. O Abaddon foi expulso do céu, mas se tornou o quê? O rei do abismo. E ele também veio para a terra e tratou de preparar o seu reinado, o seu reino nessa terra. É isso mesmo. Mas eu tento evitar só para os irmãos não confundir a cabeça, porque eles confundem com muita facilidade. Né? Né, irmã? Vamos lá. Olha só. Voltando, vamos ver a interpretação do sonho do padeiro. 18. Diz assim. Então o faraó falou assim. Perdão. 18. Gênesis 40, 18. Isso. Tem que ser 41. José respondeu assim:
Eis o que isso significa. As 3 cestas representam 3 dias. Ou seja, os 42 meses do reinado dele. Vamos lá. 19. Mas 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á, e as aves comerão a carne acima de ti. Faz um link com Jezabel, que comeu carne dela, porque ele andava com ela. E faz um link também com a morte de quem? A morte do antimachia, que é a morte em batalha. Como é que morreu Acabe? Acabe morreu numa batalha. Como é que morreu irmã Julie? Como é que morreu o rei Acabe? Não, com facada não. Aqui, ó. Vamos lembrar, minha irmã. Irmão Helder. Ele tentou, ele foi morto com... Foi espada ou é flecha? Não, espada foi o rei Saul, né? Com flecha. Olha só, a flecha. Faz um link com o quê? Ele se vestiu de soldado raso. E deixou o outro vestir, né? A veste reais. Aí, eles vestindo como soldado raso, ele falou assim, ninguém vai me perceber que eu tô aqui. Só que um arqueiro, ele atesou o arco a esmo e soltou a flecha. E a flecha foi dirigida e entrou numa brecha da armadura. E ali ele foi morto. Ficou ali caído. E o que aconteceu com o corpo dele? Os cães vieram lamber o sangue dele. Tá entendendo? Então, foi numa morte, numa guerra, fazendo link com Apocalipse 19, que o antimachia vai ser morto, vamos falar assim, lançado no lago de fogo, numa guerra. Entendeu? Numa guerra. Ok? Então, vamos lá. O sonho. No terceiro dia, vamos lá. No terceiro dia, que era o aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro e o padeiro no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro na copa real e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro, enforcou como José lhe havia explicado. Mas o copeiro mor não se lembrou de José, ele o esqueceu ali, nessa história, né, irmãos? Mostrando claramente, irmãos, há uma representação. Não é a história exata, mas uma semelhança. Quando nós vemos aqui o antimachia, ele vai ser executado, vai ser morto. Nós já vimos isso, que ele vai ser morto, mas vai reviver. E aí, a morte dele final vai ser lançado o quê? No lago de fogo. No lago de fogo, que é a segunda morte. Então, este mostra as duas águias de Ezequiel 17. E as duas águias vieram para onde? Para Babilônia. Entenderam? Quando o irmão Bruno trouxe aquele estudo sobre o rei de Babilônia, o descendente do rei da Babilônia, que pegou, mandou trazer, estava fazendo uma festança, e mandou trazer os utensílios do templo, e colocou vinho fermentado na taça, e bebeu. Naquele mesmo momento, o dedo de Al escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? Aí ele escreveu ali na parede. E o que representa, irmã Liriamar, ter pegado a taça consagrada e colocado vinho fermentado? E o que isso remete ao final dos tempos?
Primeira coisa, irmão, vamos lembrar. O que é a taça? Quem que é a taça de Ial? Micael. Colocou nele o quê? Ah, muito bem. E é por isso que ele estava debaixo dos pés da mulher. Pegou a taça consagrada a Ial e colocou vinho fermentado. Até que essa taça foi derramada, purificada, para servir de novo para uso do rei. Para uso do rei. E é o link que Babilônia está sendo culpada disso, de ter pegado um utensílio sagrado do templo e ter profanado ele. Entenderam, irmãos? Ele vai e já dá sentença de morte para aquele que profanou. Exatamente. E o próprio dedo vai lá para dar uma sentença de destruição de Babilônia. Destruição de Babilônia. E isso você entendeu, irmão Ronaldo? De pegou a taça e profanou ela? Uma taça que não é só uma taça, são várias. Taças do templo, que servia a Ial. Foram profanados, mas nesse tempo do fim, o vinho que estava ali foi derramado e foi lavado com água. E o que é agora, irmã Cida? O que é lavou a taça com água? O que é isso? O que representa? Falamos no começo da reunião. Ser imergido. Isso, é imergido na água. É aonde que se lava uma taça, imergindo ela na água, lavando com água limpa, para que ela possa novamente ser utilizada para Ial. E aí, o que nós fazemos depois que lavamos a taça na água, na imersão? Irmã Bruna. Isso. Derramamos, agora a taça está limpa. Agora derramado o vinho novo, o espírito de Ial pode novamente estar sendo colocado nessa taça, que é o espírito da vida, o sangue. Entenderam? Agora, e aguardamos as taças serem levantadas. Por isso que nós celebramos ali o Salmo de Davi. Levantaremos, né, juntos aqui, o cálice da nossa salvação, invocando o seu nome. Viu? Mostrando, agora, papai, nos leva de novo para a nossa herança, o templo celestial, porque estamos purificados e podemos ser restituídos em tua mão. Fala alto agora. E aqui, ó, no 41:8, aí José fala bem levado, alto pros irmãos lá. José é levado. Igual você fala na reunião. Igual você fala na reunião. Assim, fala sim. lá. Bem alto. Aí aqui em Gênesis 41, o irmão falando da taça, aí quando você pega aqui, na hora da interpretação do sonho do faraó, José, ele vai para interpretar o sonho do faraó. Porque quando você pega em Apocalipse 1, fala que Yahshua enviou quem? O anjo para interpretar o sonho. E aqui José interpreta o sonho do rei. E é levado, representando a taça, que é levado ao rei. Porque José é levado até o rei para... Isso. Agora nós vamos lá em Apocalipse. O irmão Bruno falou isso. Quando chega lá
quando chega lá, que horas que é a taça, ela é levada até a mão do rei, segundo o que nós já aprendemos. Hã? Não. Não. É uma representação. Eu vi um livro na mão do rei, daquele que está sentado no trono. E eu vi um cordeiro como que imolado, cheio do sangue, e ele vai e pega da mão direita daquele que está assentado. Ele vai até a mão direita, ou seja, o cálice vai até a mão direita do rei. Cheio do quê? Do sangue. Um cordeiro como que imolado. Ele vai e toma da mão direita daquele que está sentado no trono o livro. E ele vai exercer o quê? O juízo de Yahweh. Entenderam, irmãos? Ele vai lá, ó, na mão do rei. E esse rei é ele mesmo, na condição de sétimo. Entendeu? Entendeu a necessidade de ter o intérprete? Para você falar que aquele que está sentado no trono é ele na condição de sétimo, e ele que está em pé na condição de sexto, só tendo intérprete. Por isso que Satanás também imita, falando que o antimachia é o sétimo rei e também o oitavo. Fazendo o link com o quê? Que ele é o sétimo, morre, desce para o abismo e busca outros 7 espíritos pior do que ele. 7 mais ele, 8. É o governo dele, e os últimos atos dele vai ser pior do que os primeiros. Por quê? Porque agora ele é o oitavo, não está sozinho. Ele é também junto com os outros, piores do que ele, que são aqueles filhos de Yahshua rebeldes. Entenderam, irmãos? Nós estamos encerrando aqui. Eu falei muito hoje em relação aqui no período inicial. A gente precisa condensar o entendimento, não é só falar, porque os irmãos fazem muita confusão. Nós precisamos condensar, ruminar mais, ouvir na hora que nós estamos pegando todos os fragmentos e juntando, para que os irmãos enxerguem como um corpo e não como algo fragmentado. Nós estamos fazendo isso. Vocês entendendo ali que os dois que estavam em prisão, um é elevado e o outro vai ser morto. É representação dos dois querubins. Os dois serviam lá em cima. E é por isso que o antimachia Manuel está aqui querendo edificar para ele um reino. E querendo casar com a mulher do pai. Porque já vimos que Lúcifer é o rei de Babilônia, Isaías 14. Mas o filho primogênito quer profanar a mulher do pai. Link com Ruben. Rubi, que faz o link dos filhos de Yahshua, que o filho mais velho de Jacó, ele se deitou com a concubina do pai. Lembra disso? Sim. E quando nós vimos aqui, presta atenção, como nós vimos o Ruben é a representação de Abaddon, filho mais velho de Yahshua. Como que ele profanou o pai, papai Yahshua lá em cima? Como que ele profanou? Quem vai me falar? Não. Mas como? Como? Não. Com a imagem de todos? Vou explicar para vocês, nunca falei. Irmã, pode falar. Como que ele profana? Não é assim que ele profana. Profana o leito do seu pai. Como que ele profana o leito do seu pai?
Presta atenção que eu vou falar e vocês, mais que tentam chutar, vocês vão entender. Sabe como que ele profanou o leito de seu pai? Abaddon assentou no trono do pai dele. Assentou em Lúcifer. Foi assim que ele profanou o leito do seu pai. Ele foi e assentou no trono do pai dele. Porque Lúcifer era trono de Yahshua. E ele foi e assentou. E foi quando ele assentou tanto o trono quanto aquele também que foi rejeitado. E Yahshua nunca mais sentou nesse trono. Nossa. Tá entendendo? Nunca mais assentou nesse trono. E aí ele levantou um outro trono para ele assentar. Qual que é esse trono, irmã? Débora. Gabriel, que é o trono de Yahshua. Entenderam, irmãos? Posso ler um versículo? Pode. Está em Apocalipse. Vocês não estão alegres? O irmão Ronaldo, cara fechado. É muito lindo. Você entender ali. Muito lindo tudo isso. E, então, em Apocalipse 22, fala assim: mostrou-me depois um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Yahweh e do Cordeiro. Isso. Mostrando o quê? Que não devemos passar na frente de Yahweh, né? Não. Aquilo que o irmão disse. Aí agora você no momento entende certo, que aquele que tem um nome escondido, ele recebe o trono que era do pai dele, mas não como profanação, entendeu? Mas como direito. Que o outro foi lá e tomou na força. Por isso que ele andava com Lúcifer. Por quê? Porque ele assentou nele, fazendo o trono do seu pai. É o link de tomar, entendeu? A herança fora do tempo. Gênesis 44 fala que a taça ela foi escondida por ordem de José na saca do filho mais novo, mostrando que a taça está sendo escondida. É. E aí isso é para que a taça seja... Aonde está essa passagem? Gênesis 44. 44? Aí ele está falando isso, que escondeu a taça dentro do sacola do mantimento. Do filho mais novo. Quando ele faz isso... De quem? De Benjamim. Do Benjamim mais novo que foi, mostrando que é 2 vezes, aí depois volta com a família. Aí o que acontece? Aí a família aí os filhos se arrependem. Você vê que a gente tem muito para interpretar e ainda para trazer, né? Tem muito, porque a gente não tem como ir de uma vez, tem que ir devagar, né? Você vê que a taça que foi escondida tem um sentido maior. Por quê? Nós vamos ver isso na oportunidade, no nome de Yahshua. Mas bem lembrado, tá, irmão? E agora, você entendeu o que é profanou o leito do seu pai? Sentou no trono, que é Lúcifer, que era Lúcifer, o trono de Yahshua. Entendeu? Então, na hora que Abaddon, ele profanou o leito, representação do filho mais velho de Jacó, que se deitou com a concubina do seu pai, é a representação dele ter sentado no trono do seu pai. E ali o seu pai nunca mais sentou naquele trono. E levantou um outro trono. Só que aquele que recebe a herança também recebe o trono como herança. Entendeu? Gratidão no nome de Yahshua. Vamos fechar aqui, irmãos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai. Nós vamos encerrar, irmãos, com a nossa palavra-chave. A nossa palavra-chave, né?
que tudo que nós estamos fazendo para Yau e para Yalcha. E adorado somente Yau. Nós vamos encerrar esse áudio assim. Vamos juntos. Vamos juntos, irmãos. Calma. Ale. Vamos lá. Nós vamos fazer adorado somente Yau e eu dou a bênção e nós encerramos. Vamos juntos. Aleluia, adorado somente Yau. Aleluia, adorado somente Yau. Aleluia, adorado somente Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yau. Grato a Yalcha, grato a Yau. Grato a Yalcha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Por Yau! E por Yalcha! Por Yau! E por Yalcha! Por Yau! E por Yalcha! E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha! Assim seja!